Você sabia que os Estados Unidos é o país que mais está enriquecendo com a guerra na Ucrânia? Os Estados Unidos são o país que mais fabrica, exporta e lucra com armamentos militares no mundo. As duas maiores empresas de armamento militares do mundo são americanas, conhecidas como Raytheon Technologies e Lockheed Martin. E o modelo de negócios deles é simples. Quanto mais guerra e mais conflitos no mundo, melhor para os negócios. Eles ganham bilhões de dólares vendendo suas armas de última geração para países de todo o mundo. No auge da Guerra Fria, na invasão do Afeganistão pela União Soviética, eles fecharam contratos bilionários de aeronaves e sistemas de armas revolucionários. Eles estavam nadando no dinheiro e tudo parecia ir bem, mas então a União Soviética entrou em colapso e as guerras pararam. De repente, o mundo ficou em paz, e essas empresas de armamento tiveram quedas nas vendas. Sem mencionar que depois da queda da União Soviética, países como China, Rússia e praticamente toda a Europa Oriental começaram a entrar para esse mercado de armas militares. Durante a Guerra Fria, comprar armas da União Soviética ou da China Vermelha era impensável. Eles eram inimigos dos Estados Unidos. Mas depois de 1991, tudo mudou. De repente, não era mais anti-americano comprar armas e munição da Rússia ou da Europa Oriental, eles eram acessíveis e confiáveis. E os Estados Unidos perderam o monopólio em um mercado que costumavam dominar. Para encurtar a história, no início dos anos 2000, a vida dos empresários americanos de armamento militar era uma droga. Eles estavam ganhando uma mixaria em comparação com o passado, e estavam desesperados para voltar aos bons e velhos tempos de guerra, quando seus produtos militares eram os únicos comprados. Os Estados Unidos teriam que encontrar uma maneira de forçar os países a comprar suas armas novamente, e não importa o quanto seja cobrado. Eles precisavam encontrar maneiras de fazer os países comprar armas dos Estados Unidos, mesmo que não estejam em guerra. E a melhor maneira de fazer isso é a expansão da OTAN. Claro, é simples, veja bem. A OTAN começou como uma aliança militar contra a União Soviética, mas quando a União Soviética finalmente entrou em colapso, a OTAN ficou sem um propósito. Mas, em vez de sumirem, a OTAN se fortaleceu e iniciaram o que se chama de cooperação europeia. Os países poderiam ingressar na OTAN e se beneficiar de uma longa lista de serviços de segurança militar e comércio. E tudo o que esses países tiveram que fazer foi prometer comprar armas apenas de determinados fabricantes. E adivinhem, a maioria desses fabricantes de armas militares são americanos. E a desculpa que os Estados Unidos deram foi a seguinte: se vamos fazer parte de uma aliança militar, todos devemos ter o mesmo equipamento e armas padronizados e munição. Dessa forma, se a guerra estourar, os soldados americanos e seus colegas europeus foram todos treinados no mesmo equipamento com as mesmas armas, os mesmos calibres de munição, os mesmos veículos blindados caros, os mesmos caças a jato e assim por diante. Portanto, quanto mais a OTAN se expande, mais países se juntam à OTAN para se protegerem da Rússia, ou da China, ou o que quer que seja, e assim os Estados Unidos sempre ganham, porque todos os países da OTAN têm que comprar armas dos americanos. Então, obviamente, as empresas de armamento militar americanas são incentivadas a conseguir com que o maior número possível de países se junte à OTAN. E é assim que os Estados Unidos lucram com a expansão da OTAN. Neste momento, um país que está aumentando seus gastos com defesa é o Japão, por causa das ameaças da China, que faz os aproveitadores da guerra americanos babarem para venderem suas armas para os japoneses. O Japão é o 12º maior importador de armas do mundo, e a maior parte do que compra vem da América. É por isso que em julho, as duas maiores empresas de armamento militar americanas estavam negociando com o Japão, para ver quem consegue vender primeiro seus sistemas de radar de 300 milhões de dólares. A guerra é onde as empresas de armamento militar americanas aproveitam ao máximo para ganhar dinheiro, e em tempos de paz, os países geralmente não estão tão preocupados em encomendar e realmente pagar por armas e equipamentos, mas eles ainda estão sob contrato. Alguns desses contratos podem durar anos, e isso significa que em tempos de paz, as empresas de armamento militar americanas não recebem o pagamento à vista. Em vez disso, é pago em pequenas parcelas durante um grande período de tempo. Mas durante os tempos de guerra, a maioria de seus clientes regulares estão tão ansiosos, sob tanta pressão, que estão implorando para que os americanos enviem tudo o que têm, o mais rápido possível com pagamento à vista. Os Estados Unidos gastam mais de 800 bilhões de dólares em suas forças armadas todos os anos, e esse valor é quase tanto quanto todo o PIB da Arábia Saudita. Em comparação, o segundo maior país que investe em poderio militar do mundo é a China, com cerca de 290 bilhões de dólares por ano, menos da metade do que os Estados Unidos investem.
Portanto, não é surpresa que é na guerra que surge o maior potencial para essas empresas ganharem muito dinheiro. E embora até o dia da sua morte, as empresas de armamento militar americanas neguem, eles gostam da guerra. Eles precisam de guerra, a guerra é quando eles estão no auge. Mas isso não é tudo. Porque tudo o que eles mais querem é que a Rússia, com seu histórico de crueldade e terror, inevitavelmente se envolva nos conflitos, e é aí que os dólares realmente começam a entrar. Porque uma vez que a Rússia escolhe o lado em uma luta, você pode apostar que o outro lado estará correndo para a OTAN para pedir ajuda. A Rússia é como um grande e cruel valentão no pátio da escola, e a OTAN é outro valentão que sempre sabe como colocar a Rússia de volta em seu lugar. Mas nada é de graça. Ao ingressar na OTAN, países de todo o mundo podem se esconder atrás de seus grandes membros, como a América e a Europa Ocidental, e evitar de serem destruídos. E é claro, eles precisam comprar as armas que os americanos estão fornecendo. Antes da Rússia invadir a Ucrânia, apenas 20% a 30% das pessoas na Finlândia queriam que seu país se juntasse à OTAN. Agora esse número está em mais de 70%. É por isso que os Estados Unidos não parecem preocupados em dar um fim com os conflitos da Rússia com o mundo. Porque, de uma forma ou de outra, as empresas de armamento militar americanas sabem que o conflito aumentará seus lucros. A possibilidade de guerra, especialmente guerra contra a Rússia, naturalmente fará com que os países recorram à OTAN em busca de segurança e proteção. Mas para as empresas de armamento militar americanas, isso ainda não é suficiente. Eles querem mais. Eles querem explorar cada conflito no mundo e lucrar o máximo possível, pois assim que a guerra terminar e as coisas fiquem em paz, pode levar anos até que outro conflito comece, e por isso, as empresas de armamento militar americanas precisam expandir sua base de clientes antes que a guerra acabe. Portanto, para lucrar ao máximo com os benefícios que a OTAN oferece, as empresas de armamento militar americanas precisam fazer uma campanha com o objetivo de influenciar a política americana ao seu favor. Basicamente, eles doam dinheiro para os políticos americanos na esperança de que eles vejam as coisas do seu jeito. Nos 7 anos após o colapso da União Soviética, as empresas de armamento militar americanas gastaram mais de 32 milhões de dólares para influenciar membros do Congresso e candidatos americanos. Em comparação, a indústria do tabaco, uma das maiores e mais perversas quando se trata de influenciar membros do Congresso americano e propaganda, gastou apenas cerca de 26 milhões de dólares no mesmo período, e isso não é tudo. Uma vez que as empresas de armamento militar estão despejando dinheiro nos bolsos oficiais do governo americano para encorajar a expansão da OTAN, elas também tentam atingi-los na frente emocional. Eles sabem que a lógica mexe com o público e a emoção conquista o coração das pessoas. As empresas de armamento militar fizeram o governo americano se sentir culpados por não fazer o suficiente, por não se preparar para uma guerra com a Rússia que eles, na sua opinião de especialistas, sabem que está por vir. Eles acusam o Pentágono de ignorar o fato de que a agressão russa está às portas da OTAN. E pronto, trabalho concluído. Dessa forma, o governo americano pensará que a única jogada segura é pressionar para que mais países entrem para a OTAN, enquanto o restante da Europa fará fila para ser os primeiros aceitos no grupo. Então tudo o que você precisa fazer é dar um passo adiante e lembrar ao mundo e à OTAN que a única maneira de combater seu malvado vizinho russo do leste é com investimentos militares maciços, com as quais as empresas de armamento militares ficaram muito felizes em ajudar em fornecer. Assim que o mundo concordar que a única maneira de manter a paz é expandindo a OTAN, é aí que a equipe de marketing dessas empresas de armas precisam entrar em ação e mostrar suas grandes e poderosas armas. Literalmente, as empresas de armamento militar vão até os caras no poder e mostram a eles como suas armas são realmente boas, com tecnologia de ponta e de última geração. O governo americano, a OTAN e as empresas de armamento militares americanas já têm uma relação bem próxima, então não demora muito para que eles adicionem sua lista de produtos e serviços a favor da América. Veja bem, ingressar na OTAN não é tão fácil quanto preencher um formulário de inscrição e aguardar aprovação. É preciso muito trabalho dos países que desejam aderir. Os países que querem aderir à OTAN precisam fazer mudanças políticas, às vezes precisam mudar algumas de suas leis, mas o requisito com o qual todos os países estão mais preocupados são os gastos militares obrigatórios que eles precisam fazer para entrar para a OTAN. Para entrar e permanecer, cada candidato à OTAN tem que gastar pelo menos 2% de seu PIB em armamento militar e de defesa, e é aí que os Estados Unidos lucram. Veja a Dinamarca, por exemplo. Seu PIB em 2021 foi de quase 400 bilhões de dólares. Como parte da OTAN, tem que gastar pelo menos 8 bilhões de dólares dessa receita com armamento militar, e a OTAN está de olho na Finlândia, onde 70% da população agora quer se juntar à organização, por medo da Rússia. Bem, se eles quiserem entrar,
terão que começar a gastar pelo menos 6 bilhões de dólares, de seu PIB de 300 bilhões de dólares em armas e expansão militar. Os finlandeses já encomendaram 64 aviões de guerra que custam mais de 110 milhões de dólares cada, apenas para ter uma chance melhor de finalmente entrarem para a OTAN. E quem são os fabricantes preferidos de armas e produtos militares da OTAN? As empresas de armamento militar americanas, é claro. Apenas este ano, a Estônia e Noruega compraram 5 bilhões de dólares em armas de empresas de armamento militar americanas. Imagine o potencial de lucro dessas empresas americanas se toda a Europa aderisse à OTAN. Uma boa parte desse dinheiro, em novos gastos militares, fluirá automaticamente para o bolso dos Estados Unidos. E o melhor de tudo, mesmo que os países sejam muito pobres para pagar por suas armas e equipamentos militares caros, isso não é um problema. Porque o governo americano oferece uma solução rápida e fácil para ajudar esses pobres países, chamada de Military Aid. Uma ajuda militar usada para ajudar países pobres e seu povo, em seus esforços de defesa, ou para ajudar a manter o controle sobre seu próprio território. Agora mesmo, o governo da Ucrânia está perdendo dinheiro por toda parte. Eles têm refugiados para alimentar, soldados para treinar, infraestrutura para reconstruir e enormes gastos militares para sustentar. E a Ucrânia, simplesmente não tem dinheiro suficiente. E isso é péssimo para as empresas de armamento militares americanas, querendo ganhar muito dinheiro com a guerra. Mas felizmente, o governo americano sempre cuida dos seus. Então, para ajudar a Ucrânia a defender seu território, e ajudar os países membros da OTAN a expandir suas forças armadas, mesmo quando não têm dinheiro suficiente para fazerem isso sozinhos, os Estados Unidos oferecem a Military Aid. Ainda este ano, o governo americano gastou mais de 40 bilhões de dólares em um único pacote militar para a Ucrânia. Mas esses pacotes de guerra e ajuda não são esmolas, são empréstimos forçados. A Ucrânia nem pode escolher o que quer fazer com o dinheiro ou quais armas precisa, mas terá que pagar por tudo de qualquer maneira no futuro. Você sabe o que isso significa? Isso significa que as empresas de armamento militares americanas obtêm um cliente forçado graças aos Estados Unidos. É apenas outro grande exemplo de como o governo americano ainda se faz de bom. O governo americano cobre os custos dos pacotes de ajuda por meio de impostos, e as empresas de armamento militares americanas são pagos pelas armas que estão graciosamente fornecendo à Ucrânia. E no final, a Ucrânia que está sendo ajudado passa décadas tentando pagar um empréstimo que foi forçado a aceitar. Preste bem atenção, nós não apoiamos a Rússia e nem os Estados Unidos. A Rússia é um país terrorista e os Estados Unidos são um país que se importam apenas com os seus interesses pessoais. Então, se você apoia as atrocidades da Rússia ou acha que os Estados Unidos são os heróis, você não aprendeu nada com esse vídeo. Sim, todos sabemos que sem a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia teria virado pó nas mãos da Rússia. Esse mini documentário foi criado apenas para te mostrar algo que está acontecendo debaixo dos panos. Você escolhe o que fará com essas informações.